do Acordo Transpacífico, tá? Estados Unidos, Canadá e México, NAFTA, e os demais países ali da costa, alguns outros países da costa do Pacífico. Uma coisa interessante que pouca gente diz, quando a gente trata do comércio internacional ou dos tratados de livre comércio, tá? É que, como eu coloquei de manhã também, eu coloco agora aqui para os colegas, participantes, é que os Estados Unidos, os acordos que eles têm, os acordos bilaterais dos Estados Unidos sempre envolvem os Estados Unidos, uma nação muito forte, com uma nação muito mais fraca proporcionalmente, em tamanhos de PIB, enfim, em peso geopolítico e tudo mais. Se a gente levar em consideração ali os participantes do Acordo Transpacífico, os Estados Unidos eles já têm um acordo de livre comércio com a Austrália, com o Canadá, com o Chile, com o México, com o Peru e com Singapura. Tá? Na verdade, a grande ambição, uma das grandes ambições dos Estados Unidos no Acordo Transpacífico é trazer para junto de si, né, o Japão. O Japão não tinha um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e agora, por meio do Acordo Transpacífico, essa possibilidade ela vai se concretizando. Tá? E como foi colocado também, e também já foi debatido em outras mesas, a ideia de se, como pode dizer, conter ou tornar a inserção comercial da China um pouco mais difícil, né, ou mais desafiadora para os chineses. Tá? A maioria dos países do Transpacífico, além do Tratado do Pacífico, já participam de outros acordos de comércio na APEC, na ASEAN, do acordo dos quais a China é parte. Então, seria uma forma também de trazer, ou de tentar enquadrar, né, a política de comércio exterior da China, né, para esses padrões estabelecidos aí pelos Estados Unidos. Só a título de exemplo, então o TPP tem um fluxo de comércio de 2 trilhões, né, a maior parte dele pelos Estados Unidos, pelos Estados Unidos e pelo comércio no próprio NAFTA. Tá? O comércio com a APEC, 2,7 trilhões, a União Europeia e com a América Latina. Tá? Em todos esses dados, essas regiões, o comércio com os Estados Unidos ele é muito intenso, então os Estados Unidos ele acaba puxando, de uma certa forma, o fluxo comercial dessas regiões aí. Ele também é um grande parceiro, assim como a China, da maior parte dos países. Tá? Então, trazendo o debate um pouco para a ideia de se isso seria uma ameaça à organização econômica, social e política dos países, levando em consideração essa ideia do que os países, né, eles têm receio em relação à entrada em vigor desses acordos internacionais, desses mega-acordos. Então, por exemplo, as empresas estrangeiras poderão acionar o Estado anfitrião em tribunais arbitrais privados sobre restrições decorrentes de medidas de natureza ambiental e outras. Então, essa é uma cláusula que tem no TPP que diz respeito aos investimentos, que, lendo essa cláusula, eu não li toda, mas eu li bastante dessas cláusulas, e a questão do investimento ela é bastante controversa na medida em que ela restringe aos demais países uma série de políticas que eram consideradas, na maior parte dos países, políticas quase que de soberania nacional, enfim, em relação aos investimentos. E reserva aos Estados Unidos, né, algumas exceções que beneficiam a economia norte-americana. Então, por exemplo, os Estados Unidos ele tem uma política que é o Buy American, né, que é uma política tradicional, antiga dos Estados Unidos, e que em todos esses acordos de comércio e investimento, o Buy American ele não contempla o Buy American. Ou seja, todo investidor estrangeiro que investir nos Estados Unidos terá que consumir uma determinada quantidade de insumos norte-americanos, produtos norte-americanos, porque o Buy America ele
ele garante algumas agências governamentais dos Estados Unidos e alguns estados americanos, né, no quesito das compras governamentais, que todas as compras elas contemplem o conteúdo nacional norte-americano. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele protege ou ele proíbe ou exime o Buy America do TPP, né, ele impõe aos demais países, né, que não haja nenhum tipo de política de conteúdo nacional, né, para os investidores estrangeiros. E ali ele coloca política de conteúdo nacional, transferência tecnológica, coloca também a questão dos tribunais arbitrais, né, o Investor State Dispute Settlement, né, que diz que os governos, né, ou as empresas poderiam processar os governos em tribunais arbitrais ad hoc, ou seja, juízes privados, né, seriam juízes privados internacionais para resolver esses litígios envolvendo o investidor estrangeiro e os governos onde esses investidores atuam. Né. Então essa é uma questão que vem causando muita controvérsia, muita celeuma, principalmente na Europa, porque as experiências com os tribunais arbitrais têm sido muito favoráveis às empresas. Uma outra questão que é um receio que se tem é que a existência de um tribunal, ou como eu posso dizer, a adesão do país a regras de tribunais arbitrais ad hoc possa se consolidar como um indicador de que aquele país é um país aberto ao investimento estrangeiro. Ou seja, se o país não for aberto, né, a um tribunal arbitral, o investidor estrangeiro ele não vai fazer investimento naquele país. Então, isso acaba, de uma certa forma, diminuindo o poder de barganha que os Estados tinham, né, ou têm ainda, né, em fazer políticas industriais, enfim, no que diz respeito principalmente às compras governamentais. Né. Na questão do capítulo sobre investimento também, tem ali uma cláusula que diz que não haveria necessidade dos CEOs, ou seja, os presidentes das empresas atuando no país, serem de nacionalidade local. Né. Então, poderia haver uma liberdade total dos investidores estrangeiros em apontar quem seriam os seus representantes naqueles países ali. No que diz respeito ainda às empresas estatais, existe o princípio da não discriminação, ou seja, como existem muitas empresas, grandes empresas estatais que atuam no comércio internacional, a exemplo da Petrobras, por exemplo, né, é uma forma de tentar, como fazer, você limitar o raio de ação dessas empresas. Então tem lá no capítulo sobre empresas estatais, né, a questão da não discriminação, ou seja, o governo local ele não pode tratar diferente uma empresa estatal de uma empresa estrangeira. Tá? A questão dos subsídios que as empresas estatais, né, fornecem às exportações locais. Então a gente pode ter, por exemplo, toda a política de apoio à exportação do BNDES, subsídios à exportação seria restringida, então teria que ser revista. Tá? No que diz respeito também ao que eles chamam de ajuda não comercial que as empresas estatais, né, recebem dos governos, a transparência de todo o business de uma empresa estatal, né, da mesma forma como se supõe que acontece com as empresas privadas. Tá? Então, também isso teria na visão do acordo, uma forma de equalizar o tratamento das empresas estatais com as empresas privadas. Limitação aos políticos de incentivo à indústria nacional, como eu falei, tá? Tratamento não discriminatório do investidor estrangeiro, em compras governamentais, expansão do escopo dos TRIMs, né? Trade Related Investment Measures, ou seja, na própria OMC, tá? Então, isso é um exemplo de que o acordo multilateral da OMC, os acordos
preferenciais eles têm uma inter-relação, então é difícil dizer que a OMC está esvaziada, porque os acordos sobre investimentos no âmbito da OMC que são tratados de forma plurilateral, né, eles estão sendo, por meio desses acordos, eles estão sendo ampliados, né, para os países que aderem a esses acordos. E o TRIMS traz justamente essas questões que eu falei agora. É um tratamento mais harmonizado, né, para todos os agentes econômicos envolvidos no processo de investimento estrangeiro, e compras governamentais, a questão referente a conteúdo nacional, conteúdo local. Então, por exemplo, quando a Petrobras, as concessões feitas aqui para exploração no Brasil, as empresas, as petroleiras, elas têm que obedecer uma cláusula de contratação de conteúdo local aqui no Brasil, enfim, uma série de condicionantes que, do ponto de vista da política industrial brasileira, tem um benefício. Existe uma razão de ser assim. Tá? Então, no caso dos acordos que vem sendo pautado pelo TRIMS no âmbito do TPP, né, a ideia seria que não, os investidores estrangeiros não teriam essa obrigatoriedade de contratar ou de contratar ou de se fazer uso de conteúdo local. Tá? Isso seria uma questão que precisa ser debatida. Tá? Como eu coloquei, as empresas estrangeiras poderão acionar o Estado anfitrião em tribunais arbitrais. Tá? De manhã o Tomás ele colocou lá um exemplo bem interessante, no caso da Philip Morris, que acionou o governo uruguaio e o governo australiano, né, porque esses governos eles pediram que a Philip Morris colocasse aquelas figuras, né, em estado terminal nas embalagens. Isso teria um custo, enfim, então os estados eles foram acionados pela Philip Morris. Tá? Limitação às políticas de incentivo do sistema nacional, tratamento não discriminatório, investidor estrangeiro, expansão dos escopo da TRIMS. Vou repetir isso aqui. Tá? Cláusula de propriedade intelectual. Também. Retira ou limita a flexibilidade para os seus países. Então, na rodada Doha, em 2001, né, foi feito todo um trabalho entre os países em desenvolvimento para garantir, por exemplo, o acesso dos países em desenvolvimento ao direito de quebra de algumas patentes de medicamentos, como o coquetel para o tratamento da AIDS, malária, e vários outros medicamentos que os países em desenvolvimento puderam quebrar essas patentes, né, e aqui no Brasil se consubstanciou na política dos remédios genéricos. Né. Então, isso, de uma certa forma, enfraquece a capacidade dos países, enfraquece a possibilidade disso vir a acontecer novamente. Tá? Na medida em que há um ímpeto em realmente restringir todas essas possibilidades, né, em benefício das indústrias, das grandes indústrias. Tá? A abertura do mercado manufatureiro, consolidação do processo de desindustrialização sem contrapartida para a entrada de produtos agrícolas brasileiros ou outras compensações. Aqui entrando um pouco na questão do Brasil, tá? Tem uma discussão muito boa que nós tivemos hoje de manhã, é que na verdade, e voltando também a essa ideia da questão dos valores, né? Liberdade, riqueza, justiça, segurança, o que é que o Brasil, o que é que a sociedade brasileira contempla como sendo os seus valores hierárquicos, né? E quem é que define esses valores? Quem é que define que nós teremos que aderir a esses acordos ou não? Ao fim e ao cabo, não somos nós que estamos aqui nessa sala. Tá? Mas esses acordos, como eles estão colocados, na questão do Brasil, é uma discussão que a gente já fez no NEP, assim, meio que informalmente, é a questão que, ainda que
que o setor externo, as exportações, tem um papel relevante para o crescimento econômico, é bom exportar, é bom acumular reservas, isso diminui a nossa vulnerabilidade externa, né? Tem que saber também qual a prioridade que vem sendo dada ao setor externo no projeto de crescimento econômico do país. Né? Então, onde é que se encaixa os acordos comerciais no projeto de crescimento e desenvolvimento do país? Tá? Então, pensando nisso, tá? Dando uma olhada, por exemplo, no setor exportador brasileiro, tá? Isso fonte do MDIC, tá? O setor exportador de 2015, tá? Deixa eu ver aqui, não tem que ficar olhando. Tá? Então a gente teve ali um total exportado de 191 bilhões, né? E no geral, o número de empresas, 23 mil empresas exportadoras. Então, quando a gente fala assim, 23 mil empresas exportadoras, isso parece algo relevante. Mas se a gente for esmiuçar, né, a micro e pequena empresa são 5 mil empresas, a gente exportou 5 mil empresas que exportaram um total de 230 milhões, a pequena e média empresa, 5.800 empresas, que exportou um total de 1,8 bilhões, a média empresa, que dá um total de 6.114 empresas, exportou um total de 8 bilhões, né, em média, e a grande empresa, ou seja, 6.112 empresas, exportou, né, um valor total de 180 bilhões. Então a gente vê que é um setor muito concentrado, né, de 6.100 empresas. Se a gente desmiuçar um pouco mais, tá, ali tem